Ale, Opa. começou. Calma aí, já vou. Cara, vem pra cá. Olá, e aí, gente, voltamos. Eu sou Luciano Falcão. Olá, gente. Sou o Alexandre, tudo bom? Desculpa a demora, eu tava assistindo um filme. Nossa, a gente tá com a casa cheia hoje, hein? Quanta gente aí. O que você tava assistindo aí? Tava assistindo Dois Filhos de Francisco. Já assistiu? Qual? Aquele do Zezé de Camargo, Luciano? É, cara, mó legal o filme. Quer uma cerveja? Ah, eu aceito. Mó legal o filme, tava quase chorando, emocionante, cara. É mesmo? É, Esse- bom. Eu não imaginava. Você deve ter lido críticas sobre o filme, né? Li crítica. Você sabia que esse filme é o 7º filme mais visto na lista da Ancine? É mesmo? É, e teve um puta sucesso de crítica também. Crítica favorável. Deve ter sido por isso que você assistiu, né? Você adora ler as estrelinhas ali antes de ver um filme. Gosto, leio as estrelinhas, leio blogs depois de assistir o filme, leio tudo, tudo. Nossa, eu prefiro, sei lá, eu posso até ler alguma crítica, mas eu não gosto de me basear muito nela não, porque, sei lá, vai que você gosta do tema, vai que... Como é que o crítico vai dar conta disso? É, crítica é um tema muito interessante, dá pra gente discutir bastante a respeito. Relação crítico e cineasta, é um papo legal, viu? Vamos entender então como é que começou essa história de crítica de cinema, as primeiras revistas especializadas. Dá uma olhada nesse VT aí. Você é daqueles que confere as estrelinhas nos guias de cinema do fim de semana antes de decidir o seu programa cultural? Ou prefere assistir o filme sem ler nada antes para evitar possíveis posicionamentos? Pois é, a arte há muito tempo vem acompanhada de comentários. No século XVII, os círculos de crítica literária contribuíram para o surgimento da imprensa. Aos poucos, a crítica se estendeu a outros campos culturais, chegando também no cinema. Uma das revistas mais influentes e um verdadeiro símbolo da crítica cinematográfica foi a Cahiers du Cinéma. Criada em 1951 na França, trouxe verdadeiras análises e reflexões mais profundas de filmes e cineastas. Sua importância é tanta que influenciou toda uma geração futura. A história do cinema brasileiro percorreu caminhos tortuosos e a crítica o acompanhou. Com o fim da Embrafilme, os jornais cada vez mais diminuíam o espaço dedicados a críticas culturais em suas páginas. Eles, inclusive, eram frequentemente acusados por artistas de despreparados e mal intencionados com a arte feita no Brasil devido ao seu envolvimento comercial. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Por causa desse descontentamento, no final da década de 90, muitos intelectuais migraram para a internet. Foi criado assim um espaço para uma maior análise do que era produzido, sem que se dependesse tanto de editores e pressões financeiras. Hoje em dia, tanto os jornais quanto os sites especializados satisfazem a necessidade pela crítica, apesar de terem objetivos diferentes com ela. Um filme de grande bilheteria não necessariamente é bem recebido pela crítica e vice-versa. Mas até que ponto a crítica tem o poder de formar opiniões? Ela pode ajudar a vender um filme? E o mais importante, o quanto a crítica e o público podem influenciar na carreira de um cineasta. Pois é, como que a crítica pode influenciar a carreira de um cineasta? Para responder essas e outras questões, eu convidei aqui um amigo nosso. Ah, eu sei quem é. Francis Wagner, crítico de cinema, professor, roteirista. Ele vai falar um pouco pra gente sobre isso, né? Legal. Como é que a crítica pode influenciar a carreira de um cineasta e a carreira de um filme. Já deve estar chegando, né? O trânsito tá meio complicado hoje, mas daqui a pouco ele deve estar aí. E aí a gente vai conversar sobre essas questões. Então, eu tô esperando a sua presença no próximo bloco. Não sai daí, hein? Até já! Eu adoro saltitar, correr e, principalmente, dar estrelas. Mas naqueles dias, eu me sinto insegura, você sabe. Por isso, eu uso Brisa Leve. Ele é o único com fibras absorventes que garantem segurança durante o dia inteiro. Faça como eu, seja livre. Use Brisa Leve. Eu já vi isso antes, hein? A. Esqueceram de mim. B. Cidadão Kane. C. Papai é Noel 5. Resposta no próximo intervalo. Fiquem ligados. Ei, você viu a nova escova da Congrats? Ela tem 360 graus de super alcance e não deixa nenhuma bactéria. Uhul, que demais! Beleza, galera? Agora cai fora.
Agora sim, ao meu lado, o Francis Wogner, que é crítico de cinema. Para a gente começar a nossa conversa, Francis, eu queria saber, quando você vai fazer a análise de um filme, né, como é que funciona? Você vai lá assistir, obviamente, o filme, mas na sala de cinema você já está pensando sobre o que você vai escrever, ou você assiste o filme inteiro uma vez e depois você começa a escrever? Não, a gente precisa ver o filme inteiro primeiro, né? Acho que a primeira coisa é se dar a uma relação com o filme, não entrar com um programa crítico no qual o filme precise se encaixar. Então, a primeira coisa é ver o filme e durante, às vezes, o filme, a gente tem, eu tenho, né, eu mais especificamente tenho alguns insights. Mas você não anota ali na hora? Olha, eu já anotei. Eu aprendi a anotar sem tirar o olho da tela. Então, punha o caderninho aqui e aí, claro, né, as linhas subiam, tinha hora que acabava a folha, mas enfim, eu parei com isso, porque eu não esqueço. Tem uma coisa que é interessante, porque esses insights, eles aparecem, mas eles servem, anotar serve para orientar um pouco o caminho que o filme está percorrendo, mas na verdade a relação intelectual com o filme, ela existe, mas você tem primeiramente, é claro, que uma experiência com o filme. A gente poderia dizer assim, um olhar ingênuo para aquilo que você está vendo? Eu não sei se é ingênuo, porque naturalmente qualquer pessoa, quando se coloca frente a um filme, é muito natural que você coloque frente ao filme um pouco o que você conhece de mundo, a sua experiência. Acho que não é uma experiência virgem, pura. Tem muita gente, Francis, que não sabe diferenciar muito bem o tipo de crítica que a gente está falando, né? Existem críticas com intenções diferentes, por exemplo, a crítica jornalística e a crítica da cinética, por exemplo. Elas têm intenções diferentes junto com o leitor, né? Tem. Na verdade, eu tenho uma visão muito específica do que é a crítica. Hoje, no jornal, na maior parte dos casos, se faz resenha. A resenha, ela busca informar o leitor e tem, enfim, um recorte, muitas vezes, de indicação de consumo. Isso na internet, na imprensa escrita, tem um pouco... inclusive, os próprios editores do jornal, eles não querem que os críticos compliquem o assunto. Porque, supostamente, eles têm... isso daí se diz mesmo em redação de jornal que o público é idiota, que o leitor é um imbecil. Então, você tem que lidar com um leitor imbecil. Você não pode escrever que o diretor executa um travelling, porque o cara não vai saber o que é um travelling. E você acha que é assim mesmo? Ou eles estão subestimando o conhecimento do leitor? Não, tem aquela coisa, quando você tenta explicar tudo nos mínimos detalhes e ser muito claro, às vezes o seu risco é falar pouco do filme ou quase nada. Então, assim, antigamente, se você pegar as críticas dos anos 60 e parte dos anos 70 no jornal, o cara falava do travelling, falava do plano geral e acreditava que o leitor talvez fosse uma pessoa interessada, tá lendo lá e aí vai atrás do que é um travelling, do que é um plano geral. Hoje não, hoje você tem que ter inclusive hoje em dia me parece que tem até uma quantidade de toques que você tem que cumprir, porque senão, para caber naquele espaço delimitado, né? Que já porque existe no jornal, o jornal é cada vez mais imagético e menos literário. Nos anos tem uma liberdade maior, então, na internet, né? Tem. Hoje em dia tem também, ou já está meio que institucionalizado também a crítica da internet? Olha, ela está um pouco no sentido de que quando a crítica da internet ela surgiu, ela trouxe algumas ferramentas críticas que não eram tão naturais no jornal daquele momento histórico e tal. E aí, hoje, a gente pega uma quantidade enorme de blogs que tem um vocabulário acessório para lidar com os filmes. Então, existem termos, existem
como eu disse mesmo, um vocabulário acessório que às vezes é mais uma exibição do seu de um conhecimento repertório, técnico, né? de um repertório do que necessariamente o fato que é o que a crítica faz, de colocar o filme em crise, né? De você se relacionar com o filme. Eu acho que a crítica, diferente da análise acadêmica, né, a crítica tem uma relação sempre teve uma relação muito frontal com o filme. Né? Ela nunca teve uma relação tão mediada pela teoria. Essa coisa de que o crítico, esse é um crítico que é muito teórico. Existem críticos que têm um respaldo e que têm uma carga teórica que é mais forte e que aparece no texto. Mas não a teoria e a crítica não são coisas que não são a mesma coisa. Agora, o que será que as pessoas na rua pensam sobre a crítica de cinema? O que será que elas estão assistindo também no cinema nesses últimos tempos, hein? Vamos ver o que elas estão falando. Vamos ver. Sim, eu costumo ir frequentemente ao cinema, semanalmente. De vez em quando. Eu costumo ir bastante no cinema. Eu vou no cinema, mas eu costumo mais baixar filme mesmo. Sempre que posso eu vou ao cinema, sim. Algumas vezes por semana ou uma vez por semana. Eu não considero muito, eu considero menos do que eu gostaria, mas eu tento ir quase toda semana, pelo menos. Além de ir no cinema, eu tô sempre procurando ver filme em casa, então eu sempre vou na locadora também. O último filme que eu vi no cinema... O último foi O Amanhecer. A Pele que Habita, do Almodóvar. Românticos Anônimos. É A Invenção de Hugo Cabret. O documentário Pina. A Separação. Jogos Vorazes. Uma vez que você lê a crítica, significa que ela influencia, que você se interessa por ela. Eu já li críticas que tinham a ver com o filme, críticas que eu aceitei, críticas que eu contestei, e eu acho que normalmente ela não revela muito sobre o filme. Eu prefiro tirar a prova por mim mesmo. Vou porque eu gosto de assistir e definir o que eu acho aí do filme realmente, porque a crítica cada um tem a sua, né? Eu tenho a minha personalidade, o meu ponto de vista. Os críticos, eles são bem persuasivos, eles têm esse poder de fazer tomar uma decisão, né? Eu acho que, na verdade, o Brasil é meio fraco em crítica. Depende de quem que for também. Para mim é definitivo. Sempre, à medida que eu possa estar lendo alguma coisa a respeito do filme que está por sair, o filme que já saiu, as críticas estabelecidas, eu faço a leitura e isso ajuda, sim, eu escolher o filme que eu vou assistir. Uma crítica raramente me faz ir ao cinema. Eu acho que cada um tem a sua opinião e tem uma visão e tem um sentimento quando vê um filme. A quantidade que um filme hollywoodiano ganha, eu acho que um filme de arte ainda não ganha. Acho que ainda não temos um número de população interessado ainda nesse tipo de filme. Não atrai a massa, né? É mais quem realmente gosta do filme. Se for super bem feito, se for super bem divulgado, se atingir, né, toda a população, não só uma população mais alta, elite, acho que tem sim. A arte hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, né, ela tem uma força muito grande. O cinema hollywoodiano, né, é uma indústria, né? Acho que é muito questão de divulgação também, que se você começa a divulgar, você começa a ter uma estrutura bacana. Os filmes hollywoodianos são feitos realmente para as massas, né? E o filme de arte, infelizmente, não são poucas pessoas que consomem. Acho que é o melhor programa da cidade de São Paulo, é o cinema. Tem muitos filmes diferentes, muitos cinemas alternativos, isso é muito legal. Vão ao cinema. Muito obrigado. Essa gravação aí foi feita ali no Espaço Unibanco, na Rua Augusta, né? Que é um lugar onde as pessoas frequentam muito. E você vê que tem gente que se norteia pela crítica, é uma puta responsabilidade. Agora, já teve gente que ficou puta com uma crítica sua, te mandou um e-mail bem desaforado assim, já aconteceu? Já. Cineastas, inclusive. Cineasta? Como é que é essa relação de crítico e cineasta? Você deve ter várias amizades também com cineastas. Tenho, claro. Não te influencia na hora de escrever? Sei lá, algum filme que você participou do processo com o cineasta? Então, quando eu participo do processo, eu não escrevo. Ah, você tem essa... Não, porque você tem uma relação com o filme e eu acho que é de bom tom não escrever. É claro que tem que ser franco com o meu amigo cineasta se o filme é horrível e tal. Você já falou isso para amigos seus? Assim? Já, assim, porque na verdade é a questão de não é questão de o que a gente diz, legitimar ou deslegitimar o filme, mas
a gente coloca o filme em questão e conversa. Acho que é uma conversa, não é... Você já perdeu alguma amizade por causa de uma opinião sua? Não, eu acho que não. Eles entendem, né? É porque eu acho que talvez o crítico às vezes é muito visto como ele tem o poder de construir um cineasta ou de destruir a carreira de um cineasta, quando na verdade é mais que uma relação, um diálogo, né? Pode ser como pode não ser. Tem crítico que prefere não ter relação, amizade com o cineasta. Assim. E hoje isso é mais complicado, porque você tem... eu, no meu caso, eu convivo com o cineasta porque eu faço curadoria de Tiradentes, de Ouro Preto, e muitos amigos meus eram críticos, existem muitos críticos que se tornaram cineastas, que são cineastas e críticos ao mesmo tempo. Então, é a comunidade, né? Você convive com eles, isso é natural. Agora, essa coisa assim de o crítico e o cinema é uma coisa muito de jornal, né? O crítico, o jornalista que fica na redação e aquele é o seu meio, e o cineasta que é o cara que trabalha só com cinema. E essa divisão, ela existe, né, também. Você acha que, às vezes, a crítica... eu ouvi alguém falando, nem lembro quem, que a crítica cinematográfica precisa ser mais ignorante, assim, que às vezes o crítico vai com um olhar, já tem uma bagagem grande, vai com um olhar pronto e às vezes não analisa o filme plenamente. Assim. Você acha que isso existe? Eu acho que qualquer conhecimento que obstrui o olhar do crítico, ele pode ser um problema. Claro que eu não posso tirar o conhecimento da minha cabeça, pôr no bolso, ver o filme e depois eu coloco de volta, é impossível. Mas, por exemplo, algum cineasta que você não gosta do estilo, mas você tem ali que fazer a análise daquele filme e tem a relevância do trabalho dele. Você tem esse exercício de se distanciar para tentar não fazer uma crítica comprometida com já esse seu gosto pessoal? Olha, naturalmente a gente lida com cineastas que às vezes a gente não gosta, que eu no meu caso não gosto, vou, assisto o filme, às vezes me surpreende, às vezes não. É natural que a gente vá com alguma predisposição, porque eu já conheço os filmes do cara, não gosto e tal, mas às vezes a gente tem uma surpresa. O caso, por exemplo, do Aronofsky, que eu não gosto dos filmes dele, mas o Lutador eu acho um filme interessante, que surpreendeu. Né? A gente está falando do Lars von Trier, que eu tenho problema com alguns filmes dele, mas Melancolia eu acho que é um filme forte e tal. Então, assim, eu acho que é questão de franqueza, né? Acho que a crítica ela é um exercício de franqueza também, não é só de você... não é uma generosidade com o filme, mas não se colocar acima, né, dos filmes e nem abaixo dos filmes, mas à altura dos filmes. Né? Tem esse exercício de tentar esquecer o contexto da obra daquele cara e tentar analisar a obra em si, né? Eu acho que às vezes lembrar do contexto é interessante, porque você vai fazer distinções, né? Ali ele fez isso, aqui ele faz aquilo, aqui ele melhorou, ali, né? Então, assim, eu acho que é importante, acho que é impossível a gente não levar em conta o que foi feito, né? Porque está internalizado na gente. Francis, a gente tem vários festivais aí, sempre tem o cinema universitário, está crescendo bastante. Tem muitos filmes de universidade, TCCs que estão indo para festivais, estão chamando alguma atenção. Você escreve crítica de curta também ou só de longa? Olha, hoje eu não escrevo mais, mas eu já escrevi muito. E de curta, universitário, assim, você já escreveu? Já escrevi. Quando eu não era curador, eu escrevia. Hoje eu prefiro não escrever, né? Porque eu faço um outro trabalho com os curtas, né? Lá em Tiradentes. Então eu sou o curador da mostra Foco de Curtas, então eu prefiro não escrever sobre esses filmes. Escrevo no catálogo, né? Falo do panorama, o que os filmes dizem, eu tento alinhavar um pouco ali as semelhanças entre eles, enfim, do panorama que apareceu naquele ano, mas assim, fazer crítica desses filmes eu não tenho feito não, mas já fiz. Bom, e a boa notícia é que cada vez mais são produzidos filmes nacionais, né, universitários ou não, e é sobre eles que a gente vai falar no próximo bloco. Não sai daí, Cinema Nacional. Já voltamos. A resposta é Papai é Noel 5. Brincadeirinha, Cidadão Kane, óbvio.
Estamos de volta aqui com Francis Wogner. Francis, a gente teve um encontro aqui com o Cavi Borges e a gente estava falando um pouco de formação acadêmica. Qual que é a sua formação? Você tem uma formação? Precisa ter uma formação específica para virar crítico cinematográfico? Eu sou formado em jornalismo, mas a minha formação crítica foi ver filme. Nada desde melhor. Pequeno. A melhor escola. Então eu na verdade sou jornalista, mas assim, eu trabalhei com jornalismo efetivamente muito pouco. Então o meu trabalho de escrita sempre foi em crítica. Agora a gente está falando de cinema nacional, né? Vamos introduzir esse assunto aqui. Pega aquela listinha pra gente mostrar pro Francis. É muito engraçada essa lista, estava dando muita risada, gente. 35 anos, por 35 anos, o líder de bilheteria do cinema nacional foi Dona Flor e Seus Dois Maridos. Eis que surgiu em 2010, 2009, o filme Tropa de Elite. Dá uma olhada. Tem coisas muito engraçadas nessa lista. Acho que todos os filmes dos Trapalhões estão na lista. Sim. Num dos primeiros Xuxa lugares. E os Duendes, Xuxa e não sei lá quem, Xuxa e Sasha, todo mundo tá aí dentro. E a gente até selecionou os casos mais interessantes dessa lista aí e fez um videozinho sobre isso. Vamos dar uma olhada aí no SBT. Por mais de 30 anos, o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos ficou em primeiro lugar na lista de mais vistos da Ancine. Até que em 2010, Tropa de Elite 2 tomou seu lugar, com mais de 11 milhões de espectadores ao todo e 1 milhão só em seu primeiro final de semana. Parte de seu sucesso se deve ao Tropa de Elite 1, 63º lugar entre os filmes brasileiros mais vistos, com cerca de 2 milhões de espectadores. Comandante, a gente está tendo uma oportunidade boa aqui. Tropa de Elite 1 fez grande sucesso de público, principalmente através da pirataria. Talvez por isso esteja tão abaixo de seu sucessor no ranking. A crítica do primeiro filme foi dividida. Plínio Fraga, da Folha de São Paulo, criticou o filme negativamente por se parecer muito com uma produção de Hollywood. A revista estadunidense Variety, pouco antes do filme passar no Festival de Berlim, classificou-o como fascista. Mesmo assim, ele ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no festival. Outro filme muito comentado pela crítica internacional foi Cidade de Deus. Apesar de ter tido apenas pouco mais de 3 milhões de espectadores no Brasil, ocupando o 33º lugar de maiores bilheterias na lista da Ancine. Cidade de Deus foi escolhido pela revista Empire em 2008 como um entre os 200 melhores filmes de todos os tempos e o 7º melhor filme não americano. A revista Time o colocou entre os 100 melhores da história e o The Guardian como o 6º melhor filme de ação. E ele foi indicado ao BAFTA, Globo de Ouro e ao Oscar, tudo isso utilizando atores não profissionais e pouco conhecidos. Caso contrário de Se Eu Fosse Você 2, estrelado por 2 grandes atores da TV, Tony Ramos e Glória Pires. Seu diretor, Daniel Filho, também tem forte relação com a TV e diz acreditar que um filme feito com dinheiro público deve agradar o público e não a festivais. Vê se você não rebola, tá? Já o filme Bicho de Sete Cabeças nem mesmo consta na lista de 200 mais vistos, com apenas 450 mil espectadores, apesar de ter bastante reconhecimento em premiações. Foi o único filme brasileiro escolhido entre os 12 melhores da Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Ganhou também prêmios nos festivais de Brasília, Recife, Festival de Cinema e Cultura Latino-Americana, primeiro Grande Prêmio Cinema Brasil e Festival de Cartel, na França. No circuito de festivais, também fez muito sucesso de público, como no Festival de Tiradentes e em festivais na Alemanha, Suíça e Canadá. O fato do filme não estar entre os 200 mais vistos não quer dizer muita coisa, já que a lista da Ancine parece estar estagnada, sendo rara a entrada de filmes recentes. Francis, a gente viu aí alguns filmes nacionais que fizeram sucesso, Se Eu Fosse Você, Bicho de Sete Cabeças, Cidade de Deus. Você fez alguma crítica desses filmes? Ou faz agora uma pra gente? Não, desses daí que foram falados, não escrevi sobre eles, não. Por quê? Porque acho que na época eu estava me interessando mais em escrever sobre outras coisas, assim, acho que a época eu estava na Cinética, eu escrevi sobre os filmes, acho que alguém pegou o Tropa de Elite, a gente dividiu os filmes na redação, mas... Você acha que essa história da Globo Filmes, uma grande produtora, né, tá fazendo muita coisa, pegando atores globais, você acha que, de alguma forma, a linguagem da TV está influenciando um pouco o cinema, no caso desses filmes mais vistos? Eu acho que a identificação que eles encontram junto ao público é com o público que eles buscam, com o público da televisão, porque a dramaturgia popular nossa hoje é do folhetim, da telenovela. Então a identificação é natural que para chamar as pessoas ao cinema,
eles usem atores e temas e mesmo alguma coisa do formato televisivo. Isso faz bem ao nosso cinema? Eu até acho que o caso ele não é tão gritante assim, né? Como, por exemplo, Se Fosse Você 1 e 2, é um filme que tem muito a ver com a televisão. Mas eu não sei se isso é necessariamente bom ou ruim. Eu acho que é um fato e que a cada época os cineastas, né, arrumam uma estratégia para chegar junto ao público. Nos anos 50, a chanchada eram nas marchinhas de carnaval. Então, cada época, nos anos 70, filme de sexo, comédia erótica, tá cheio, inclusive. Mas assim, a cada época, para se aproximar do público, existe uma estratégia, existe um determinado repertório que eles se utilizam para chamar a atenção do público. Isso é normal. Você acha que tem por exemplo, você vê filmes como Palhaço, por exemplo, que dirigido tinha uma pelo Selton Mello. Exato, dirigido pelo Selton Mello. Você acha que esses filmes tem uma tendência de filmes com uma temática um pouco mais difícil, ter uma linguagem um pouco mais cinema-arte, querer atingir também um grande público? Você acha que é uma tendência do cineasta brasileiro conseguir essa façanha? Billy Pig também foi bem discutido, né? Olha que interessante, esses filmes, o Billy Pig e o Palhaço, são filmes que eles têm um trabalho estético diferente do Se Fosse Você, por exemplo. Mas mesmo assim eles se utilizam também de astros e de um determinado repertório da cultura popular que está na televisão. Eles se usam. O Selton Mello, ainda hoje, mesmo não fazendo tantos trabalhos para a TV, ele é ainda identificado à televisão e à Rede Globo. Né? Mas será que no cinema eles não conseguem aprofundar essa temática? Não, eles fazem outra coisa. Você pega lá o Palhaço e o Billy Pig, eles estão fazendo outra coisa. Mas mesmo assim, essa coisa de usar uma estratégia para se aproximar do público, os atores famosos e tal, é uma coisa que o cinema brasileiro, inclusive, sempre teve. Inclusive o Bressani, né, usa Luiz Fernando Guimarães para fazer a adaptação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Usa lá o ator que era das novelas do Carlos Lombardi para fazer o Marco Antônio, no Cleópatra, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que é muito comum no cinema brasileiro de maneira geral. Assim, eu acho que essa estratégia para chegar junto ao público, eu não acho que ela não seja legítima. Eu acho que é uma estratégia, como existem outros no cinema americano, enfim. Eu acho muito engraçado porque, vendo essas críticas do Billy Pig, assim, sempre tem um preconceito do público com filmes mais artísticos, mas eu vendo Billy Pig, eu tava em Tiradentes vendo Billy Pig, e as pessoas lá estavam criticando muito. Tem um preconceito também dos entendidos do cinema. Que torcem o nariz para qualquer coisa que tenha cara de televisão ou que tenha, sei lá, cara de comercial, de filme comercial, né? É a mesma coisa do público e que torce o nariz porque um filme supostamente um filme cabeça. Então eu acho que o público, esses nichos de público, eles estão muito condicionados ao que eles conhecem, o que eles acham que é legítimo. E tem filmes cabeça que muitas vezes eles têm aquela cara de filme cabeça, mas eles, às vezes você não entendeu nada porque eles não estão dizendo nada mesmo. Sempre tem. E aí parece que a pessoa, porque não entendeu, dá até um voto de confiança. Né? O nome disso, que é muito comum hoje em dia, não só no cinema, mas em tudo, é a arrogância da ignorância. Eu não entendi, por isso não interessa. Entendeu? Eu acho que isso é generalizado hoje. Agora, a gente estava conversando aqui, quem é que vai assistir um filme antes de ler uma crítica, e eu soube que tem muita gente que vai lendo a sinopse do filme. Agora eu fico pensando, gente, não tem nada mais desinteressante do que ler a sinopse. Menina conhece namorado na Patagônia e desiste de um filme, né? Não tem nada a ver. Eu vi Medianeiras, eu li a sinopse do Medianeiras, não tinha absolutamente, parecia uma história romântica, bonitinha e tal, mas parecia um tutti-frutti, uma coisa que não tem nada a ver essa sinopse com esse filme que eu tô assistindo. Assim. Você lê críticas antes de ir ou lê sinopses para... Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que assim, não é uma exigência, às vezes eu leio. Você consegue se interessar por algum filme a partir da sinopse?
Menina conhece rapaz na Patagônia. Às vezes, da gente estar num festival, numa mostra de São Paulo, a gente pega o catálogo, aí tem cineastas que a gente não conhece, filmes que a gente... Aí tem lá a descrição do filme, né? O cara rapaz desempregado num conjunto habitacional em Londres. Né? É uma tarefa difícil. Eu vou assistir, às vezes a gente tem alguma boa surpresa, às vezes péssima surpresa, mas às vezes a sinopse ela dá uma indicação, mas não é muita coisa, né? Mas enfim. A sinopse, aliás, às vezes a gente acaba se desinteressando porque não aguenta mais alguma temática. Eu, por exemplo, quando vejo alguma coisa do Oriente Médio, eu não aguento mais, eu tô enfadado desse tema. Mas às vezes é o jeito que o cara tá contando, né? Que vai contar aquela história que importa. Filme sobre nazismo, ninguém mais aguenta, mas às vezes aquele cara vai produzir um filme legal sobre o assunto, né? Eu acho que tem bastante... Não diz muita coisa, é uma indicação de consumo, assim, né? Simples. Tem bastante coisa pra gente conversar, é uma pena que a gente já tá sem tempo. Mas a gente vai continuar nosso papo aqui. Se vocês quiserem vir aí, tomar uma cervejinha, a gente vai ficar aqui conversando por horas. Muito obrigado, Francis, por vir. Foi um prazer, Francis. Obrigado pela sua presença aqui. E a gente vai continuar essa nossa conversa no próximo mês, falando sobre um tema que interessa a todos nós, até porque é através deste veículo aqui que a gente está se comunicando. A televisão. Haja assunto, hein, Ale? Nossa, vai dar o que falar. Nossa, Suzana Vieira, Francisco Coco, Xuxa Meneghel, Xuxa, estão todos convidados. Estão todos convidados. Será que eles vêm? Será que eles vêm aqui conversar com a gente? Não sei, Suspense, Marlene Matos, tanta gente, Boni. A gente vai decidir ainda quem vai vir aqui nesse sofá. E você não perde a nossa conversa. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Francis. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente.